Então, aqui nesse caso, ele quer que a gente construa o gráfico de f de x é igual a log de x na base 3. Legal até que usou base 3, porque geralmente faz na base 2, mas base 2 é muito coxa. Vamos fazer na 3. Não, brincadeira, mas a base 2 é muito comum, né? A 3 a gente vê um pouco diferente, a base 2 a gente depois faz nos exercícios. Beleza. Bom, eu falei para você, gente, não tem muito segredo. Se você chegar de gaiato na prova, o cara te pede para desenhar um gráfico de uma função, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar valor de x, achar o y e aí montar esses pontos aí. Aí você só precisa talvez saber que nesse gráfico a gente liga fazendo curvas e não retas, né? Mas aí até aí você faz, beleza? Então, qual que são os valores que são legais usar? Lembra que a gente tem que sempre colocar onde corta o eixo x, seria até a raiz dessa função, inclusive, né? Porque faz o y dar zero, beleza? Quando que o y dá zero, se a gente usar a definição, 3 elevado a zero é igual a x, 3 elevado a zero dá 1. Então, x valendo 1, tá vendo? Mas, nesse caso aqui dessa função base, ele sempre vai passar pelo 1 mesmo, então não precisa ficar tão preocupado com isso. Agora, se tivesse, por exemplo, aqui vezes 2, tivesse coisa aqui fora e tal, aí isso muda um pouco, né? Você teria que, então, fazer esse processo aí que eu estou falando, tranquilo? Ó, agora vai fomentar um pouco o que eu estava querendo falar anteriormente. Vamos achar outros valores de x que são legais para a gente colocar e achar o gráfico. Vamos supor que eu queira substituir x por 2. Só que log de 2 na base 3 eu não sei calcular. Eu teria que ter ajuda de alguma outra informação, etc. Então não compensa usar o x valendo 2. Agora, se eu usar x valendo 3, log de 3 na base 3, eu sei que dá 1. Aí eu já consigo colocar o valor. Se eu usar, por exemplo, o x valendo 9, eu sei que log de 9 na base 3 é log de 3 ao quadrado na base 3, que dá 2. Aí eu consigo achar os valores, tranquilo? Poderia até colocar, na verdade, aqui, por exemplo, x sendo 1/3. Se x fosse 1/3, aí daria 3 elevado a menos 1, o y daria menos 1, que seria um ponto que a gente marcaria aqui. Eu prefiro marcar esse ponto, como eu falei para vocês, né, para deixar o gráfico um pouco mais bonitinho de fazer. Então, inclui aí na sua tabela o x valendo 1/3, desculpa. O x valendo 1/3, consequentemente o y dá menos 1. Você marca esse 1/3 e menos 1, e aí você consegue ligar o gráfico fazendo bonitinho aqui. Independente de tudo, o domínio... aqui está errado, né? Mas a imagem da função... Ah, não, tá certo. O domínio da função é os reais positivo. Aqui não está falando da imagem, desculpa. Não, o domínio a gente já sabia que era isso. A imagem são todos os reais, como a gente falou. Acho que já é tão batido que ele nem colocou aqui de novo, certo? Não é informação. Mas beleza, deu para entender aqui? Tranquilo? Então assim que bom. Você viu que não tem muito segredo. É plotar os pontos, né? Montar os pontos de uma forma inteligente, mas é sempre assim, na verdade, e saber o desenho do gráfico. Aí montou aquele abraço. Se você ainda já saber como que é as características do gráfico, que ele não vai encostar no eixo Y, né? E tal, você consegue pensar na imagem tranquilamente, beleza? Agora um exemplo que vai... não, dá uma finalizada aqui nesse estudo, né, na verdade, desculpa. Mas ó, o conjunto imagem, então, é todos os reais. O gráfico intercepta o eixo x em um x valendo 1, y igual a 0, porque log de 1 na base 2 dá 0, ou seja, quando eu substituo x por 1 faz o y dar 0, certo? A função é crescente, se x aumenta, então o cálculo do y também aumenta. De novo, isso aqui, assim como eu falei em exponencial, é o que fomenta o porquê que a gente faz o que a gente faz em equações de exponencial e de log. Tudo bem? O porquê que depois a gente faz de inverter a desigualdade quando a base é entre 0 e 1. Tudo bem? Então, tá, se o x aumenta, o y aumenta, portanto, se eu usar um x maior que outro, o log ou o y desse x que eu usei maior, também vai ser maior que o log do outro, para qualquer valor desses u e v aí, tudo bem? Beleza? Então, isso é uma coisa que... Esses casos são os casos simples, na verdade. A gente tem que tomar cuidado quando o caso são que a base é entre 0 e 1. Mas é o que eu falei para vocês, de certa forma você tem que ter memorizado o que tem que fazer, como se fosse uma regra prática, que eu vou até botar um slide mais detalhado isso aí, e depois, se você quiser, e de preferência, aliás, desculpa, você saber de onde veio essa informação, por que acontece, beleza? Então vamos ver esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é bacana porque seria agora com base entre 0 e 1, base entre 0 e 1, meio, né? Está entre 0 e 1, e aí ele vai ter uma função logarítmica decrescente. Perfeito? Beleza? O domínio continua sendo igual, a imagem também vai continuar sendo todos os reais, beleza? Então não muda muita coisa. A questão aqui é que ela é uma função decrescente. Aí para calcular os valores substituir os valores de x e calcular o y, você tem que fazer escolhas inteligentes. Essa base aqui é meio. Então você coloca aí o 1 aqui, né? Quando x vale 1, log de 1 na base meio dá 0, então a gente já acha esse ponto. Se eu substituir x por meio dá 1, então esse ponto também é bem fácil de marcar aqui. Aí vou marcar os aqui para baixo, né? X valendo 2 é uma boa opção. Né? X valendo 2 é a mesma coisa que meio elevado a menos 1. Então vai dar menos 1y, certo? X valendo 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 2. Certo? Aí, né, o menos 2 a gente derruba aqui, fica log de meio na base meio vezes menos 2,
dá menos 2 o y, beleza? Aí as continhas do log vocês fazem como a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? Nesse momento aí de dado x, achar o y. Montou esses 4 pontinhos aqui, ligou eles fazendo a curva, você tirou 10. Beleza? Show? Então, as conclusões aqui de novo, né? O conjunto imagem é os reais, o gráfico intersecta o eixo x no 1 e 0 de novo, né? Porque log de 1 na base meio é 0, certo? Aqui é aquela parte importante que, de novo, é o que fundamenta quando a gente vai falar sobre inequação de log. Se a função é decrescente, se o x aumenta, então o cálculo do y diminui. Ou seja, um x que é maior que outro vai ter um y menor que o do outro. Né? E aí, o que significa isso? Quando a gente estiver resolvendo inequação logarítmica, a gente vai estar nisso assim. Se a base for entre 0 e 1, na hora de montar a inequação com os logaritmandos aqui, a gente, na verdade, tem que inverter o sentido da desigualdade. A gente já fazia coisa bem parecida nas inequações do primeiro grau. Lembra quando eu multiplicava por menos 1, por número negativo, ou dividia por número negativo dos dois lados da inequação do primeiro grau? A gente tinha que inverter o sentido da desigualdade. Essa é a mesma coisa aqui que a gente tem que fazer nesses casos que a base são entre 0 e 1. Tudo bem? Tá, então aqui um exemplinho de um exercício um pouco diferente, né? Então, ó, construir o gráfico de fx é igual a log de x mais 2 na base 2. Tá? Como a base é maior que 1, o gráfico de f é crescente. O domínio é isso aqui ser maior que 0. Para isso aqui ser maior que 0, o x tem que ser maior que menos 2. Tranquilo isso? Então, minha assíntota agora vai ser essa reta aqui do menos 2. Aí esse gráfico deslocou 2 para trás, tá vendo? Mas isso aí você conseguiria entender plotando os pontos, né? E aí ligando você veria isso, tá? Mas é legal você saber que se for x mais 2 aqui, ele vai andar 2, esse gráfico andou 2 para a esquerda aqui, né? E aí aqui vai ser a nova assíntota, antes era o eixo y, né? Ele não encostava no eixo y, lembra? Agora a assíntota vai ser essa retinha aqui pontilhada. Beleza? Então aqui para você dar uma olhada aí como que ficaria se caso mudar alguma coisa, ficar mentalizado aí na sua cabeça, tranquilo? Então, as inequações, como eu estava falando para vocês, né, a gente vai ter que saber trabalhar com as inequações exponenciais, com as inequações logarítmicas, beleza? Então, basicamente, falar em inequação logarítmica, exponencial, é quando a gente chegar numa situação dessa, que você tem a elevado a alguma coisa é maior que a mesma base elevado a outra coisa, a elevado a alguma coisa é menor que a elevado... Aí sim, para não ficar também lento isso aqui, são só as 4 condições que podem aparecer, quando é maior, quando é menor, quando maior igual, menor igual. Tudo bem? A gente vai resolver isso aqui se baseando naquilo que eu falei para vocês, no crescimento e no decrescimento da função exponencial. Então, aquilo que vai fomentar a regrinha que a gente vai ter, que é bem simples também. Não vai, a gente ainda vai treinar nos exercícios, vai ficar bem claro, beleza? Mas, de qualquer forma, uma coisa que é bem importante ressaltar. Quando a gente chega aqui, a elevado a f de x, por exemplo, é maior que a elevado a g de x, a gente, quando tem uma base de cada lado e são iguais, a gente vai, na verdade, criar uma inequação com os expoentes. Assim como a gente fez em equação exponencial. Equação exponencial, quando chegava aqui 2 elevado a x, por exemplo, é igual a 2 elevado a 3, como os dois tinham a mesma base, uma de cada lado, você conseguiria igualar os expoentes. Então, essa é a mesma ideia aqui. A gente vai deixar dos dois lados aqui a mesma base para a gente conseguir fazer uma inequação com os expoentes. Só que aí, na hora de a gente fazer a inequação com os expoentes, a gente tem que tomar cuidado com o sentido da desigualdade. Então, aqui é o que você tem que guardar na sua cabeça, nem que seja de cor, entendeu? Para na hora do exercício você fazer. Se você não entendeu exatamente o porquê que é isso, paciência, né? Lógico que, não estou dizendo que eu não quero que você entenda, mas no sentido que não precisa também. Se você conseguir lembrar que nesse caso aqui você mantém, nesse caso você inverte, beleza. Você não precisa ficar toda hora lembrando de porquê que isso acontece, mas tem a ver com aquela questão que eu fui fomentando, né? Eu deixei bem claro nos slides anteriores. Então, quando o caso, tem dois casos. Se a base for maior que 1, pelo fato de ser crescente, se você tiver a elevado a alguma coisa maior que a elevado a outra coisa, você pode montar uma inequação com os expoentes, mantendo o sinal da desigualdade. Então, se era a elevado a f de x maior que a elevado a g de x, você faz que f de x tem que ser maior que g de x. Beleza? Isso? Tranquilo? No caso em que o a está entre 0 e 1, aumentando o seu expoente, diminui a potência. Então, nesse caso, o a elevado a f de x ser maior que a elevado a g de x, é quando o f de x, ou seja, o expoente dessa primeira, é menor que o expoente da segunda. Beleza? Isso? Tranquilo? Então, esse é um caso que você tem que guardar, que inverte a desigualdade. Só que assim, para deixar até já mais fomentado na cabeça de vocês, você tem que lembrar uma coisa. Tanto em log quanto em exponencial, se você estiver resolvendo inequação, se a base for entre 0 e 1, na hora de você fazer a inequação com os expoentes ou com os logaritmandos, você vai inverter a desigualdade. É basicamente só essa regra aí que você tem que lembrar nesse caso, tranquilo? Então, ó, por exemplo, resolvendo a equação meio elevado a x ao quadrado mais 2 maior ou igual a 2 elevado a menos 3x, certo? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi colocar os dois membros na mesma base, porque aqui não está pronto ainda.
meio não é a mesma base que 2. Então, para eu poder fazer a desigualdade com os expoentes, eu conseguir montar a inequação com os expoentes, eu preciso deixar os dois lados na mesma base. Então, qual que foi a ideia aqui? Usar o 2 aqui, esse menos aqui, aliás, desculpa, e fazer 1 sobre 2 elevado a 3x. Aí, querendo ou queira, ficou os dois na mesma base, eu posso agora fazer a inequação com os expoentes. Como a base é um número que está entre 0 e 1, na hora de eu fazer isso aqui, eu vou colocar isso aqui, na hora de eu fazer a inequação com os expoentes, eu vou colocar x ao quadrado mais 2, vou inverter a desigualdade, menor ou igual a 3x. Certo isso? Beleza? Aí aqui passou o 3x para o outro lado, resolvemos a inequação aí pelos métodos de inequação do segundo grau, chama o conjunto de solução, tá? Então, isso é meio normal, né? Quando você faz uma inequação ou até uma equação exponencial e logarítmica, você, na verdade, depois vai cair você vai fazer a analogia com as expoentes, e isso vai te dar uma equação ou uma inequação que a gente já está acostumado, do primeiro grau, do segundo grau, e aí você resolve naturalmente, como a gente já conhece os processos que a gente estudou anteriormente. Tranquilo? Beleza? Então, o que eu quero que você pegue mais aqui é que para eu sair dessa situação aqui, para fazer a inequação com os expoentes, eu tenho que, nesse caso, inverter a desigualdade, porque a base está entre 0 e 1. Beleza, isso, tranquilo? Ó, o segundo exemplo aqui, ó, estabelecer o domínio da função, que é 3 elevado a x menos 1. O domínio dessa função é que tudo que tem aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, a gente tem que ter que 3 elevado a x menos 1 seja maior ou igual a zero. Beleza? Aí eu vou passar o 1 para o outro lado, vai ficar 3 elevado a x maior ou igual a 1. Ou seja, esse 1 eu vou escrever como sendo 3 elevado a zero. 3 elevado a x, quanto que ele é maior ou igual a 3 elevado a zero? Na verdade, aqui tudo foi o foco de deixar na mesma base, certo? Eu consegui deixar na mesma base, agora eu vou fazer a inequação com os expoentes. Só que nesse caso, pela base ser maior que 1, na hora que eu faço a inequação com os expoentes, que seria esse com esse, mantém o sentido da desigualdade. Tá vendo quando eu só copiei aqui? Beleza? É isso, portanto, o domínio aqui está respondido e tal. Não, nem quero que você se preocupe tanto com a semântica do exercício, mas mais com que aqui a gente, no caso de a base ser maior que 1, eu não precisei inverter o sentido da desigualdade. Beleza? E aí, gente, a mesma coisa serve para inequação logarítmica. Inequação logarítmica são esses casos aqui, são quando uma coisa é maior que a outra, esse é menor que esse, maior igual, menor igual, tal. E vai ser igualzinho de exponencial. Então, uma regra que você pode até já lembrar que não tem problema. Entre 0 e 1, se for a base do log ou do exponencial, na hora de fazer a conta com os logaritmandos ou com os expoentes, né? Na hora de montar essa inequação com os expoentes ou com o logaritmando, você precisa inverter a desigualdade, desculpa. Então, aqui, só para lembrar, quando você chega aqui, log de A de f de x é maior que log de A de g de x, você pode fazer uma inequação com os logaritmandos, que são esses caras aqui que eu estou falando. Para isso, é obrigatório que a base esteja iguais e que só tenha isso aqui, não pode ter número multiplicado, dividido, nada assim. A mesma coisa na exponencial também, tranquilo? Então, aí eu vou até ser simples aqui com vocês, tá vendo? Se o A for maior que 1, se você tem log de f de x na base A maior que log de g de x na base A, então significa que você pode fazer uma inequação com os logaritmandos, mantendo o sentido da desigualdade. E aí você chega aqui, f de x tem que ser maior que g de x. E aí você resolve essa inequação aqui e vai sair o resultado da sua conta. Beleza? Isso? Tranquilo? Nesse caso de baixo, em que o A está entre 0 e 1, né? Então log de f de x na base A maior que log de g de x na base A, na hora de eu fazer a inequação com os logaritmandos, eu vou escrever f de x menor que g de x, porque aí eu vou inverter o sentido da desigualdade. Tudo bem? Tranquilo? Então, nesse caso aí, também, vale destacar que isso é coisa interessante também de falar, convém destacar que nos casos acima, sempre devemos ter o f de x maior que 0 e o g de x maior que 0, né? No caso aqui, os logaritmanos têm que ser números maiores que 0 também. Então, você tem que depois confrontar isso com a sua resposta aí, para dentro da sua resposta, não tá errado a junção com condição de existência. Tranquilo isso? Beleza? Então, é a mesma coisa, né? Logaritmo, você vai fazer as inequações com os logaritmandos depois de ter ajeitado desse jeito, né? Ou desse jeito, tu faz. Se for uma base maior que 1, você faz a desigualdade com os logaritmandos mantendo o sentido da desigualdade. Se for entre 0 e 1, né, você faz invertendo a desigualdade, beleza? Tranquilo? Então, aqui um exemplo aqui bacana, ó, resolvemos a inequação log de 3x menos 1 maior que log de x menos 2. Esse caso ele já está pronto a inequação, a gente não precisa fazer nenhum ajuste, nada, não precisa usar propriedade para tentar fazer ele ficar desse jeito aqui, que é um log de cada lado na mesma base, certo? Bom, como a base aqui não está escrita, é base 10. O fato de ser base 10 significa que eu posso fazer a inequação com os logaritmandos sem inverter o sentido da desigualdade. Certo? Então, basicamente, ó, aqui, ó, como temos base igual a 10, log de 3x menos 1 ser maior que log de x menos 2 é para quando 3x menos 1 mantém o sentido da desigualdade, for maior que x menos 2. Resolvendo isso aqui, dá que x então tem que ser maior que menos meio.
Entretanto, essa não é a resposta ainda. Por quê? Porque nesse caso da função logarítmica, a gente tem que fazer as condições de existência, lembra? Então, eu tenho que considerar que 3x menos 1 tem que ser maior que 0, portanto, x maior que 1/3. Eu tenho que considerar que x menos 2 tem que ser maior que 0, portanto, x tem que ser maior que 2. E aí eu tenho que intersectar as 3 respostas que eu achei para dar meu conjunto de solução. Tudo bem? Eu tenho que fazer a intersecção, ou seja, eu tenho que pegar o que tem em comum. Né? Para x ser maior que 1/3, maior que 2 e maior que menos meio, as únicas partes que tem em comum é quando x for maior que 2. Porque se eu usar um número que x for menor que 2, ele vai satisfazer essa condição, vai satisfazer essa, mas não vai satisfazer essa. Desculpa, essa. Tranquilo isso? Beleza? Então, por esse motivo, você tem que fazer uma intersecção entre a função de existências do logaritmo junto com a resposta que você achou. Intersecção é você ver o que eles têm em comum. O que os três têm em comum é a parte do x maior que 2. Então, para satisfazer as duas condições anteriores, ficamos com a intersecção delas. Né? Então, portanto, né, x pertence aos reais, tal que x maior que 2 resolve essa inequação logarítmica. Beleza? Então, algumas coisas aqui só para a gente fazer, dar uma resumida em tudo que a gente viu até agora, né, em considerações gerais. Em uma função dada por f de x é igual a vezes b elevado a x, em que a e b são constantes positivas, né, uma função exponencial, para qualquer valor de x, o y vai ser sempre positivo. O gráfico intercepta o eixo y em 0 em a, né? Com b maior que 1 a função crescente, então x aumenta, portanto que a inequação fica desse jeito. Se o b está entre 0 e 1, a função é decrescente, se x aumenta, então y diminui, aí a inequação fica desse jeito, tendo que inverter o sentido da desigualdade, certo? Numa função dada por y igual a log de x na base b, tem domínio reais positivos, né? Lembra, por causa do x. B é uma constante positiva, diferente de 1 a gente já sabe. Conjunto imagem, no caso da função log, é os reais. O gráfico intersecta o eixo x em 1 e 0. Né, com b maior que 1, a função é crescente, então se x aumenta, logo o y dela aumenta, e isso fomenta a inequação logarítmica. E se a base é entre 0 e 1, a função é decrescente, se x aumenta, então a base aqui, o y dela diminui. Foi isso que a gente viu basicamente, além de saber construir o gráfico também, beleza? Tranquilo? Então vamos lá resolver os exercícios aí que a gente tem proposto, né? Para a gente dar uma treinada em tudo que foi visto até agora, né? E botar em prática aí, beleza? Então, a primeira coisa, né? Ele quer que a gente esboce o gráfico, do primeiro exercício, aliás, ele quer que a gente esboce o gráfico de uma função f de x, ou y, tanto faz, é igual a 2 elevado a x, e quer que dê seu conjunto de imagem, né? A gente não desenhou esse gráfico durante a aula, então vamos fazer ele agora, né? De qualquer forma, se tivesse desenhado, a gente faria de novo também. Vocês viram que aqui tem muito mais pontos, né? Para a gente colocar, para o gráfico ficar um pouco mais bonitinho, né? Na questão do desenho dele. Mas, às vezes, se você achar que com 3, com 4 mais ou menos você consegue, não tem problema. Então, vamos ver os pontos que a gente usou. Primeiro que eu vou usar onde corta o eixo y, ou seja, x valendo 0, 2 elevado a 0 dá 1, certo? Quando x vale 1, 2 elevado a 1 dá 2. Quando x vale 2, 2 elevado ao quadrado dá 4. Quando x vale 3, 2 elevado ao cubo dá 8. Então, seria 0 e 1, né? 1 e 2. 2 e 4, você viu que o 3 e o 8 nem coube aqui. Não tem necessidade, né? Concorda? Mas aí tá aí o cálculo, beleza? Aí, a gente já sabe desenhar ele daqui para cá, certo? Para a gente desenhar bonitinho a parte de trás, a gente só pelo menos achar um ponto, se não dois, tudo bem? Então, por exemplo, quando x vale menos 1, para a gente achar esse ponto aqui, se eu colocar 2 elevado a menos 1, dá meio, tá vendo? Então aí marca esse pontinho. Eu acho que com esse ponto já fica bem bonitinho o gráfico. Mas se você tiver com tempo, dá para você fazer, somente se estiver estudando, né, treinando, aí acho que vale a pena, coloca x valendo menos 2 também, 2 elevado a menos 2 é 1/4, aí você marca aqui 1/4 com menos 2, está esse ponto aqui. Aí, através disso, você já consegue fazer um desenho bem bonito, concorda? Lembra que a função exponencial ela é uma função que utiliza só os y positivos. Né? Não utiliza y igual a 0, porque ele não pode cortar o eixo x. Tranquilo? Então, a imagem é os reais positivos aqui, como a gente já sabia de antemão. Perfeito? Tranquilo? Boa? Segundo exercício, ele pede para a gente fazer um gráfico clássico também, né, que é o gráfico de f de x é igual a 0,5 elevado a x, e pede o conjunto imagem. Né, 0,5 elevado a x é uma base que está entre 0 e 1, portanto é uma função exponencial decrescente, né, basicamente seria 1 sobre 2, né, esse caso aí, né, a base, tranquilo? Então, a mesma coisa. Usamos até os mesmos pontos, porque é tranquilo de fazer as contas. Quando x vale 0, y vale 1, marquei. Quando x vale 1, meio elevado a 1 dá meio, marquei, tá vendo? No meio aqui. Quando x vale 2, y dá 1/4, x vale 2, y vale 1/4, está marcado aqui. X valendo 3, y dá 1/8, mas você vê que já não faz sentido ficar marcando. Aqui também a gente já sabe que ele vai continuar aqui decrescendo até quase encostar na cinta, ou quase encostar no eixo x, certo? Aí a gente já achou esse tequinho aqui, a gente precisa achar esse teco aqui de cima, né, para ficar um pouco mais bonito o desenho. Quando x vale menos 1, meio elevado a menos 1 dá 2, então menos 1, fazendo a conta, o y dá 2. E quando x vale menos 2, meio elevado a menos 2, né, dá 4.
Então, quando x vale menos 2, o y dá 4. Independente de esse caso anterior, a imagem é os reais positivos, ou seja, os valores de y positivos que essa função vai usar aí, tranquilo? Então, no caso da exponencial, somente no caso que não tem nada mexido, é só uma base elevada a x, né? Então, ela com certeza vai ter essa imagem aí dos reais positivos, tranquilo? Então, foi uma coisa que a gente treinou aí bastante durante a aula, né? Mas quer pegar bem, fazer gráfico de função exponencial e função logarítmica? Não tem jeito, faz alguns. Né? Eu tenho certeza que na tarefa tem alguns para vocês fazerem, na atividade extra também, então vai lá e faz, meu, sem preguiça, monta o eixinho com a régua bonitinho, os valores bonitinho, monta, porque uma vez que você botou a mão na massa ali, fez, né, 1, 2, 3 vezes, você depois nunca mais esquece, aí depois na hora de fazer ali, você já vai ter a noção certinha do que tem que fazer no vestibular, tranquilo? Depois você passar na faculdade, você não precisa mais usar, você pode esquecer, tranquilo? Beleza? Pode tirar do seu HD aí. Vamos lá, aqui ele pede para a gente classificar como verdadeira ou falsas informações, perfeito? Ele está perguntando para a gente se 2 elevado ao cubo é menor que 2 à quarta. Eu sei que esse exercício, se você pensar, aqui dá 8, aqui dá 16, portanto é verdade, lógico, é isso aí mesmo, não tem problema. Mas ele está querendo treinar a ideia de inequação, né? Que se você tem a mesma base, inequação exponencial, né? Se você tem a mesma base e esse x é menor que esse, portanto o y, que é esse cálculo, vai ser menor que esse também. Tranquilo? Você vê que no de baixo a informação já é falsa, porque meio elevado ao quadrado daria 1/4. E meio elevado à terceira daria 1/8. 1/4 é maior que 1/8. Então essa afirmação é falsa. É por isso que na hora de resolver a inequação exponencial a gente faz a inversão do sentido da desigualdade, para ficar correto. É como se a gente fizesse um ajuste, né, para a matemática, aí como eu falei para vocês na inequação do primeiro grau, como se a gente fizesse um ajuste para a inequação ficar correta. Beleza? Isso, ou seja, no caso de uma função que é exponencial decrescente, para um x menor, ele vai ter um y maior, certo? Beleza? Do que o outro, que não é o que está escrito aqui. Tá, vamos ver o próximo. 0,692 é uma base que está entre 0 e 1, certo? Só que 0,692 elevado a 0 dá 1. 1 é maior que 0,692 elevado a 1? Com certeza. Porque 1 é maior do que esse próprio número aqui, portanto é verdade. Tranquilo isso? Beleza? Bom, 3 elevado a x é menor que 3 elevado a quarta, significa então que x é menor que 4? Sim, por quê? Porque como a gente já pode fazer a conta, montar aí na equação com os expoentes, e nesse caso como a base é maior do que 1, simplesmente eu monto a inequação com os expoentes, mantendo o sentido da desigualdade aqui, tá vendo? Então fica x menor que 4. Então é verdade o que foi dito aqui, certo? Aqui ele pergunta, 5/4 é uma base maior que 1, hein? 5/4 é 1,25, que é o que eu falei para vocês, né? No caso aqui, você tem que ter, para ser uma base entre 0 e 1, a parte de cima da fração tem que ser menor que a de baixo, aqui está acontecendo ao contrário, a parte de cima está maior que a de baixo. Então é maior que 1 esse número, certo? 5/4 elevado a x vai ser sempre maior do que 5/4 elevado a 0. Não, desculpa. Ele está perguntando, na verdade, se 5/4 elevado a x vai ser maior que 5/4 elevado a 0, para que x que isso vai acontecer, certo? Como a base é maior que 1, eu faço a conta, eu faço a inequação dos expoentes, mantendo o sentido da desigualdade. Então, fica x maior que 0. X maior que 0, portanto, verdade. Certo? 3/7 elevado a x maior que 3/7 elevado a 0, significa, então, que x tem que ser menor que 0? Vamos ver. Como essa base aqui, a parte de cima da fração, é menor que a de baixo, ela está em uma base entre 0 e 1. Se é uma base entre 0 e 1, na hora de eu fazer o expoente, a inequação com os expoentes, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, fica x menor que 0. Ó, x menor que 0. Portanto, verdadeira essa afirmação também. Tranquilo isso? Beleza? Aqui está tentando pegar de vocês aí, se você conseguiu entender bem como que faz esse processo de inequação quando tem exponencial. Tranquilo? Montou a mesma base dos dois lados, vai fazer a inequação com os expoentes. Se for uma base maior que 1, você faz a inequação mantendo o sentido da desigualdade. Se for uma base entre 0 e 1, você monta a inequação invertendo o sentido da desigualdade. Espero que tenha ficado agora bem solidificado isso em vocês. Exercício 4, ele fala, esboce o gráfico de uma função dada por y igual a log de x na base 2 e dê seu conjunto de imagem. A gente já até fez, né, uma coisa parecida, mas aqui a gente calculou mais pontos, né? Então, o que eu falei para vocês, primeiro, coloca o x valendo 1, porque log de 1 em qualquer base sempre dá 0, aí você já fomenta esse ponto de cruzamento com o eixo x. Aí, esses valores de x que você vai substituir, você tem que ser inteligente, né? Tem que ser eficiente, vai. Se você colocar 3 aqui, você não vai saber calcular. Se você colocar 6, 7, você não vai saber calcular. Agora, se você colocar números aqui que tem base 2, tipo o próprio 2, o 4, o 8, o meio, o 1/4, aí você consegue calcular sem precisar de ajuda, né? De tabela e etc. Então, por exemplo, x valendo 2, log de 2 na base 2, dá 1. Então, x valendo 2 dá 1. X valendo 4, log de 4 na base 2, dá 2. Ó. Log de 4, x valendo 2, cadê?
x valendo 2, né? Eu já fiz, né? X valendo 4, ai, meu Deus, é igual a 2. Aqui está até meio fora do gráfico aqui, mas não tem problema. X valendo 4, o y deu 2 aqui, certo? X valendo 8 daria 2 elevado ao cubo. Você passa, faz a regra do Piteleco, derruba o 3 aqui. Fica 3 vezes log de 2 na base 2, que é 1, então dá 3, tá vendo? Quando o x... Ah, não tem aqui, né? Se o x fosse 8 aqui, né? Estaria lá no 3, beleza? Aí, o meio... Beleza? É bom usar o meio. Meio é 2 elevado a menos 1. Você derruba o menos 1, fica menos log de 2 na base 2, que dá menos 1. Ó. Certo? Então, o meio, x valendo meio, o y dá menos 1. E x valendo 1 quarto, que seria esse cara aqui, daria menos 2. Ó. Daria lá no menos 2. Beleza? Isso, tranquilo? Esse ponto talvez seja até um pouco exagero, mas eu sinceramente, vou falar para vocês, eu fazia esses 4 aqui, ó. Desculpa, esses 5 aqui. Sempre eu fazia esses 5, tá? Que é onde corta o eixo x, 2 para trás e 2 para frente. Beleza? 2 para frente aqui. Eu não usava esse, né? Sem necessidade alguma, porque também fica muito longe, você não tem 10 metros de página para fazer o negócio. Beleza? Isso, tranquilo? E a imagem são todos os reais, como em toda função logarítmica, a imagem são todos os reais. Beleza? Exercício 5, ele pede para fazer agora o gráfico da y igual a log de x na base 0,5, né, que é que a gente deu o conjunto imagem, perfeito? Beleza. Mesma coisa, a gente já sabe que o conjunto imagem é uma função logarítmica, você já pode falar que aqui é os reais, né? Até porque essa função aqui a gente até já sabe o desenho dela que a gente já fez. Log de x na base 0,5, que é 1 sobre 2. Então, a base entre 0 e 1 vai ser uma função logarítmica decrescente. Então, a mesma coisa, ó, coloca x valendo 1, log de 1 na base meio dá 0, marca esse ponto. Aí coloca x valendo meio, log de meio na base meio dá 1, ó, log de meio na base meio dá 1, log de 1 quarto na base 2 dá 2, então log de 1 quarto aqui na base meio, desculpa, dá 2, tranquilo? Marquei esse ponto aqui e esse ponto, certo? Agora eu vou pegar 2 para cá para a gente fazer, né, o 3 aqui nem precisava, nesse terceiro ponto aqui, mas enfim, aí, né, nesse caso aqui, desculpa, esse aqui, né, mas dá para a gente marcar também, ó, quando o x vale, esse aqui não precisava, aliás, desculpa, esses dois aqui precisa, tudo bem? Quando eu colocar x valendo 2, log de 2 na base meio, né, dá menos 1, certo? Então, log de 2 dá menos 1, beleza? Log de 4 dá menos 2, log de 4 dá menos 2. O gráfico não está tão perfeito aqui, passando pelo lugar certo, mas não tem problema, beleza? Isso, tranquilo? Então, gente, o que eu quero passar isso para vocês? Ah, só um detalhe, né? Se você tá tendo dúvida como que eu achei o y aqui dado o x, aí você tem que voltar um pouquinho lá na aula de cálculos de log, ou até pegar um papel aí, você vê o que eu estou fazendo, porque isso, e fazer a conta, substitui x aqui por 4 e acho o log de 4 na base meio. Isso aqui é uma habilidade que a gente tem que ter desenvolvida vindo das aulas anteriores de log, tá? Não está propriamente nessa, por isso que eu também não estou dando muita atenção, até que senão a aula também fica muito grande, se a gente ficar fazendo a conta de um por um dos logs e tal. Então, eu sugiro que você, como você vai ter que fazer esses gráficos, vai ter que, então, e até na tarefa e tal, nas atividades extras, então faz aí calculando bonitinho, que você também treina esse processo de dado x, né? Calcular o log dele para achar que y está associado. Beleza? Imagem todos os reais, né? Então, vamos para o próximo. Então, esse último exercício aqui, né, o que ele quer treinar com a gente? Exatamente as inequações logarítmicas aqui no caso. A gente já treinou o conceito de inequação exponencial, né, fez até exercício de exemplo para treinar, fizemos exercício aqui também, então vamos treinar um pouco de inequação de log, beleza? Então, ó, log de x na base 10 menor ou igual a log de 3 na base 10. Nesse jeito aqui já está arrumado, né, já está bonitinho, tem um log só de cada lado, estão na mesma base e não tem nada multiplicando, dividindo aqui em torno do log, né? Senão não pode, certo? Então, eu já posso fazer, então, a inequação com os logaritmandos. Lembrando que se a base é 10, ela é maior que 1, portanto, para fazer a inequação com os logaritmandos, basta a gente fazer x menor ou igual a 3. Então, ó, disso aqui, a gente tem que x tem que ser menor ou igual a 3. Aí breca. Isso é a resposta nesse caso? Não. No caso dos log, no exponencial não tem isso. Mas no caso dos log, a gente tem que fazer a intersecção da nossa resposta encontrada com a condição de existência. Perfeito? Qual que é a condição de existência que só tem para esse log aqui? O x tem que ser maior que 0. Então, o x tem que ser maior que 0 e menor ou igual a 3. Então, portanto, o conjunto de solução é o x entre 0 e 3, considerando 3. Beleza isso? Então, toda vez que tem inequação de log, o seu conjunto de solução tem que ser intersectado com as condições de existência, se tiver mais de uma. Beleza isso? Tranquilo? Ó, item B aqui, ó, beleza? Ele fala assim, ó, log de x na base 2 é maior do que 3 vezes log de 2 na base 2. Beleza, aí você vai falar assim, professor, beleza, a base é maior que 1, né? Então é só eu fazer a inequação com os logaritmando, mantendo o sentido da desigualdade. É isso, só que antes você tem que deixar do jeito que eu falei.
Não pode ter número multiplicado aqui, ou tivesse um número dividido, ou um número multiplicado aqui, ou dividido. Desse jeito, você não pode ainda fazer conta com os logaritmandos, desculpa. Para você conseguir fazer a inequação com os logaritmandos, você precisa, na verdade, dar um jeito de levar esse número que está multiplicando ou dividindo aqui para dentro do logaritmando. E a gente vai usar a propriedade 3, né, que é a propriedade que eu gosto de falar do Piteleco, né, que seria o quê? Vem aquela propriedade que se eu tenho 3 aqui em cima, eu posso derrubar ela aqui na frente. Só que eu posso fazer a volta também, concorda? Se eu tenho 3 aqui na frente, eu posso levar ele para o expoente do 2 aqui. Certo? Portanto, olha como fica log de x na base 2 maior que... Aí esse 3 aqui, ó, eu pela regra do Piteleco lá, que eu gosto de chamar, que é a propriedade 3, eu levei ele aqui para cima, né? E aí ficou log de 2 ao cubo na base 2. Agora sim, agora nessa situação aqui, eu tenho um log de cada lado, na mesma base, sem nada multiplicando, dividido, sem sinal de menos em nenhum dos dois lados, etc. Tudo que tiver multiplicado, dividido, sinal de menos, etc., você tem que passar para o expoente aqui por essa regra. Nesse caso aqui foi esse, que era o 3. Se tivesse aqui, por exemplo, menos, em vez de 3 fosse menos aqui, log de 2 na base 2, eu teria que passar esse menos aqui para cima do expoente do 2 também. Esse menos 1, né, no caso. Beleza? Boa, então vamos lá. Bom, aqui a gente está vendo que a base é um número maior que 1, certo? Portanto, já está arrumadinho, então, portanto, para fazer a equação dos logaritmandos, eu mantenho o sentido da desigualdade. Então, fica x maior que 2 ao cubo. X maior que 2 ao cubo, portanto, x tem que ser maior que 8. Entretanto, a gente tem que olhar para a condição de existência, que é o x ser maior que 0. E a intersecção da minha resposta com a condição de existência é basicamente que, então, o x tem que ser maior que 8. Beleza? Tranquilo? Boa. Item C aqui, então, tinha certeza que ia ser em que a base ia ser entre 0 e 1 para fazer a gente inverter a desigualdade na hora de fazer os logaritmandos aí. Nesse caso eu vou no fluxo aqui. Ó. Primeiro a gente calculou a condição de existência. O que seria isso? X menos 1 tem que ser maior que 0, portanto x tem que ser maior que 1. Depois eu vou achar o conjunto de solução da nossa equação em si e vou fazer a intersecção, beleza? Então, ó, dessa condição aqui do log, como a gente sabe que a base está entre 0 e 1, e já está arrumado, né, gente? Vocês estão vendo que está arrumado. É log de x menos 1 na base 0,23 e log de 7 na base 23. Não tem nada multiplicando aqui, dividindo, nem desse lado aqui, certo? Portanto, eu já posso fazer as contas. Tem que ser um log de cada lado aqui, sem nada dividindo e multiplicando, com as bases iguais. Aí você pode fazer ainda a equação com os logaritmandos. Beleza? Isso, tranquilo? Então fica log de x menos 1 na base 0,23 maior que log de 7 na base 0,23. Portanto, x menos 1, inverto o sentido da desigualdade, tem que ser menor que 7. Passando 1 para o outro lado, portanto, x tem que ser menor que 8. X tem que ser maior que 1 e menor que 8. Portanto, o conjunto de solução é x entre 1 e 8. Beleza? Isso, gente? Tranquilo? Então, acho que se vocês conseguirem entender bem o conceito, a aula parece um pouco complicada, eu sei que se você nunca viu isso, você fala, nossa, bastante informação, principalmente porque, por exemplo, no caso do gráfico, dado x para calcular o y, às vezes a gente tem dificuldade de fazer os cálculos com o log, né? A gente não consegue fazer rápido e tal, se demora um tempo calculando num rascunho e tal, né? Então parece que é um pouco complicado, mas de certa forma é uma coisa meio simples no sentido assim, de que, quer desenhar o gráfico de função exponencial e de função de log, acha aqueles pontinhos lá que são os pontos que você consegue marcar certinho no gráfico e desenhar um gráfico bonitinho fazendo uma curva. Através disso, você consegue dar uma olhada na imagem, certo? E na equação exponencial, basicamente você tem que tomar cuidado só que se a base for entre 0 e 1, na hora de montar a inequação dos expoentes, você inverte a desigualdade, certo? Se for agora, no caso de inequação logarítmica, se for o A entre 0 e 1, você inverte o sentido da desigualdade também na hora de fazer a conta com os logaritmandos. Lembrando que só no caso do logaritmo a gente tem que fazer a intersecção dessa resposta do nosso conjunto de solução da inequação com as condições de existência. Você entendeu bem isso, né? Aí, basicamente, praticar mesmo, colocar a mão na massa aí, fazer todos os exercícios que der, os exercícios extras, os exercícios de tarefa, que isso aqui é uma coisa que tem uma certa incidência no vestibular, então é bom você ficar bem entendido dessa matéria. Tranquilo isso? Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido entender bem a aula, né? Qualquer dúvida aí, qualquer coisa, procure a gente, não deixa passar, porque às vezes a dúvida vai acumulando e vai ficando pior, então não tenha ou vergonha, sei lá o quê, procura aí os plantões, procura a gente, que a gente consegue dar um jeito de te ajudar aí, a gente conseguir entender bem essa matéria, ou entender os porquês de alguma coisa que vocês não entenderam, e aí fica o convite também para a live, né? Quando eu tiver a live também, participem, se vocês quiserem pergunte, faz os questionamentos de coisas que você não entendeu, às vezes de coisas que você fala, mas por que é assim? Eu até entendi como faz, mas eu não sei o porquê, etc. Ou eu te fiz um exercício aqui e ele tinha que fazer uma coisa a mais, eu não entendi, então a gente consegue debater melhor, ou até chamando a gente aí pelas redes sociais aí, tranquilo? Beleza, gente? Então valeu aí, bons estudos aí a partir de agora, né? E a gente se fala aí mais tarde na próxima aula, certo? Ou na próxima live. Então é isso aí, obrigado, forte abraço, até a próxima aula. Aqui só, gente, eu coloquei, eu sei que eu já finalizei a aula e tal, até de propósito, na verdade, mas aqui eu só deixei aqui para
Eu vou deixar essa imagem aqui, estou até falando um pouco para essa imagem se manter aqui, para você conseguir também dar uma pausa aí mais tranquilo, mas aqui eu não quero ficar comentando com vocês a resolução, nada disso, etc, né, porque na verdade aqui eu quero que vocês consigam fazer vocês mesmos usando as técnicas de vocês. Então, só as atividades extras, dá uma estudada nos exercícios da aula, né, refaz eles, ou refaz comigo aí durante o processo que a gente fez, e aí depois vai para esses exercícios extras, né, mas eu deixei alguns aqui, tirando os que são de esboçar gráfico, né, que aí acho que é uma coisa mais de você fazer mesmo e botar a mão na massa, mas tirando esses casos eu coloquei a resolução aqui para vocês terem essa resolução na frente aí, para ficar registrado do exercício 2 e do exercício 4, então tá aí, esse caso está resolvendo em equações exponenciais, então é uns casos diferentes. Eu sugiro que você não faça, não copie ou faça olhando, né? Faz sozinho e depois confronta com o que eu fiz, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, procura a gente aí para trocar ideia, beleza? E aqui é a mesma coisa, exercício 4, né? Que são inequações logarítmicas, né? Que estão aqui para a gente resolver, beleza? Então, lembrando que a gente tem que fazer, no caso da inequação logarítmica, o confronto, né, a intersecção com a condição de existência, beleza? Isso? Tranquilo? Então você acha a solução da inequação através daquelas regrinhas que a gente já sabe, e aí depois faz a intersecção com a condição de existência, e isso vai ser sua solução final, beleza? Mas de qualquer forma, de novo, treina, porque até não quero ficar fazendo com você isso aqui para você não ficar... para você fazer sozinho e, na verdade, vir aqui só conferir, tá? Então, por isso, eu só estou falando aqui, eu até ia deixar ele sem falar nada, mas eu estou falando aqui para também manter o áudio, o vídeo aqui um pouco, para você conseguir pausar e dar uma olhada aí. Tranquilo isso? Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu.